Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Irmãos e irmãs, sempre nos reunimos para escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve trazer em cada celebração, em cada Eucaristia, um ensinamento novo para a nossa vida, um ensinamento novo para a nossa vida. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, algo diferente deve acontecer em nós. Alguma motivação deve acontecer em nossa vida. Algo deve nos motivar a nos aproximarmos mais de Deus através daquilo que Ele quer nos dizer através da Sua palavra. É por isso que nós ouvimos a palavra de Deus, para aprendermos cada vez mais a nos aproximarmos, aprendermos com Ele e aproximarmos cada vez mais daquilo que Ele quer para cada um de nós, daquilo que Ele deseja para cada um de nós. As leituras são para isso, para nos ensinar a como nos comportar seguindo os planos de Deus. Primeira leitura que nós ouvimos, segundo o livro do Deuteronômio, nós vemos Moisés, o grande líder libertador do povo de Deus, de uma nação numerosa, E Moisés era o grande líder, mas ele não estava dando conta de liderar tamanha quantidade de gente. Como fazer para liderar tão grande povo até chegar à terra prometida, até chegar à terra preparada por Deus. E o povo queria pessoas para que pudessem fazer com que eles chegassem junto, caminhassem junto, tivessem uma orientação. E Deus fala que vai suscitar no meio daquele povo profetas, para que o povo ouvisse aquilo que aqueles profetas iriam falar, porque aqueles profetas iriam falar em nome de Deus, Eles estariam falando em nome de Deus. Essa é a missão do profeta: falar, denunciar em nome de Deus. O profeta não fala aquilo que ele quer falar, não fala em seu próprio nome, ele fala em nome de Deus. E é isso que o povo estava suscitando aqui. E Deus fala através de Moisés: eu suscitarei no meio daquele povo profetas, que eles ouçam e escutem aquilo que aqueles profetas vão falar, porque eles vão falar em meu nome, eles vão falar aquilo que eu quero que eles falem. E se algum profeta falar alguma coisa que não for da minha vontade, que esse profeta morra, Hoje somos nós que somos esses profetas de Deus.
O Senhor suscita profeta em todos os lugares, na família, na comunidade, na sociedade. Hoje nós somos esses porta-voz de Deus, onde quer que nós estejamos, através do sacramento do batismo. Naquele tempo, no povo de Israel, Deus suscitou alguns profetas no meio do povo para ajudar Moisés a conduzir aquele povo até a terra prometida. Até a terra prometida. Alguns profetas surgiram no meio do povo. Hoje todos nós, através do nosso batismo, somos chamados a ser profetas, profetas da esperança, porta-voz de Deus na família, na comunidade, na sociedade. E é essa missão que o Senhor confia para cada um de nós, sermos porta-voz de Deus, portadores da palavra de Deus, onde quer que nós estejamos. Não para falar aquilo que interessa, que agrade a nós, mas aquilo que favoreça com que as pessoas se aproximem de Deus. Na segunda leitura que nós ouvimos, que foi tirada da carta de São Paulo à comunidade de Coríntios, nós vemos também uma orientação profética do apóstolo. A comunidade dos Coríntios estava se formando. No início do cristianismo, E o apóstolo dá orientação aos jovens, aos adolescentes, para que eles assumissem o compromisso também junto da comunidade, amassem, sejam zelosos no cuidado das coisas de Deus, todos se convertessem e tivessem zelo pelas coisas de Deus. Os casados, os maridos, as esposas, eles já tinham os compromissos com a família, mas aqueles que ainda não tinham assumido esse compromisso, deviam dedicar-se, ocupar-se com zelo nas coisas do Senhor. E é isso que nós também devemos orientar as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos adolescentes. A gente vê hoje, o dia de hoje, esse mundo tão complicado, tanta gente de coração tão frio, tão preocupado com tantas outras coisas, e o essencial, que é o coração aberto para as coisas de Deus, muita gente não se preocupa. Essa palavra de Deus hoje é direto para esse tempo também que nós estamos vivendo. Sejamos zelosos com as coisas de Deus, principalmente os nossos jovens adolescentes, amar as coisas de Deus. Muitos já não têm mais tempo para isso, porque tem que se ocupar com tantas funções. Os nossos jovens deveriam estar voltados também para isso. Muitos pensam em tantas outras coisas, na informática, academia, inglês, estudo de tantas coisas, e nunca abrem tempo para dedicar um tempinho para as coisas de Deus. Muitos nem se importam, tão distante das coisas de Deus, e outros até desprezam as coisas de Deus, como a gente tem visto que aconteceu aqui, o vandalismo na nossa igreja nessas últimas semanas. Vandalismo, desprezo. Olha só, essa leitura de hoje, vem justamente falar disso, Enquanto o apóstolo pedia, o amor, o zelo pelas coisas de Deus, muitos estão por aí desprezando, zombando, vandalizando aquilo que é de Deus. Parece, são dois pesos, pedindo para fazer uma coisa e outros dando o exemplo justamente o contrário. Que nós também, que somos cristãos conscientes, possamos trazer isso no nosso coração. Educar as nossas famílias também, é claro, para aquilo que é importante, mas ter o tempinho para o cuidado das coisas de Deus. Assim como nós ouvimos no Evangelho, Jesus, iniciando a sua vida pública, escolheu os seus discípulos, chamou aqueles que ele queria que confiasse a sua missão de continuar anunciando a palavra de Deus. E no Evangelho de hoje ele está numa sinagoga, num dia de sábado, participando da liturgia da palavra.
E foi justamente ele que começa a pregar, Jesus que começa a pregar. E todos que estavam lá na sinagoga ficam com os olhos admirados em Jesus, porque ele pregava não como os mestres da lei, aqueles que entendiam mesmo da palavra, mas Jesus pregava como quem tem autoridade, não a autoridade do ensinamento, o ensinamento direto da palavra, mas como aquele que vivia a palavra de Deus no seu dia a dia. É essa a diferença que de todos aqueles que estavam na sinagoga percebiam. Os mestres da lei ensinavam a palavra porque eles sabiam, eles liam. Jesus ensina porque ele vivia a palavra de Deus no seu dia a dia. E todos aqueles que estavam ali percebiam isso. Ele ensina com autoridade, porque ele vive aquilo que ele fala. E eles percebiam essa atitude. Essa foi a primeira parte do Evangelho. A segunda parte, durante a celebração, o espírito do mal começa a aparecer e a zombar de Jesus. Que fazes aqui? Viestes para nos destruir? Começa a provocar Jesus, o mal durante a celebração. E Jesus se levanta e fala: cale-se e saia daqui. Olha só, diante do mal, Jesus não faz escândalo, não faz nada. Ele mostra aquilo que ele é, aquilo que ele veio para fazer, a sua missão e a sua firmeza de acreditar naquilo que ele estava fazendo. A sua firmeza de acreditar naquilo que ele estava fazendo. Cale-se e saia daqui, diante do mal que estava tentando Jesus. Olha só, ele não vacila, ele não tem medo, ele não começa a gaguejar, ele não começa a arrumar desculpa, ele não pede ajuda, ele simplesmente fala: cale-se e saia daqui. O espírito mau sacode o homem e vai embora. Olha só, a gente vê, às vezes pelos meios de comunicação, pela televisão, às vezes tanta encenação em outras igrejas aí, do mal se manifestando, do mal agindo, do mal demonstrando em outras igrejas, ou até mesmo na nossa igreja, o mal se manifestando e fica lá dando aquele escândalo. Jesus tem esse poder. Sai daqui, cale-se e saia daqui. Ele não faz nenhum tipo de cena, ele não faz nenhum tipo de dramatização. Ele tem certeza da sua missão, ele sabe aquilo que ele veio fazer, e é essa atitude que ele quer de cada um de nós diante das dificuldades, diante da provação, diante do nosso profetismo, em todas as situações da nossa vida, que nós sejamos conscientes daquilo que nós estamos realizando, que a gente não vacile diante da nossa fé, que a gente não vacile diante da nossa fé. É isso que ele quer de cada um de nós, é isso que essa liturgia da palavra quer nos falar hoje. O espírito do mal começou até a falar, eu sei quem você é o filho de Deus. Ele não quis saber de nada. Cale-se e saia daqui. Foi firme na sua missão.